Teoterapia. E a gente continua no embalo da justiça, né? Uau! Eu acabei colocando hoje o título como A Justiça de Deus versus a Justiça dos Homens. Mas, na verdade, o texto que eu queria colocar era: será que eu posso enrolar a justiça de Deus? Mas aí eu achei que ia ser muito encrenca e resolvi mudar e deixei. Mas o tema é o mesmo. Eu posso ou não posso enrolar a justiça de Deus? Eu conheço umas pessoas que se tornaram aí especialistas em camuflagem. Não ri não, Rafael. E tentativa de enrolar Deus. Uma vez eu dava uma palestra para uns jovens e quando terminou um me chamou no canto e disse assim: então eu não posso fazer nada errado? Eu falei assim: não pode fazer nada errado. E se eu brincar com o meu instrumento? Eu falei assim: qual o problema? Eu faço escondido no banheiro, Deus não está vendo. E você está vendo. E se você está vendo, Deus está vendo. Não tem como enrolar Deus. Ninguém sabe. Você sabe. É suficiente para saber. E para dar muita encrenca. Mas, vamos lá. Poderosa Maris Stella. Leia para nós Romanos 3, de 21 a 31. E conta para a gente, que a gente saiu semana passada de um texto extremamente rebuscado. Esse não fica muito atrás não, mas quem sabe já gera um... Romanos 3, de 21 a 31. É o restante, né? É o restante. Mas, agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados e inocentados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a apropriação, perdão pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo o orgulho? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém. Obrigado, Maris. Obrigado a todos aqueles que se dispuseram a orar por nós. Muito bom. Maravilha. Então vamos lá. Justiça dos homens versus a justiça de Deus, ou será que eu posso enrolar a justiça de Deus? E a gente tem aqui uma briga muito grande, que até hoje ainda existe um processo muito grande de incompreensão, que são as obras pela fé. Então acreditava-se que se eu construísse e tivesse obras, eu seria salvo. Ou então bastava ter fé,
E então só ia ser salvo se tivesse obras e fé. E essa confusão vem batendo. Mas Deus, na sua maravilhosa forma de cuidar de todos nós, pediu que Jesus estivesse aqui. E quando Jesus esteve conosco, pagou de livre e espontânea vontade pela nossa salvação, pela nossa libertação, pelo nosso bem-estar. E daí para frente, fica estabelecido que se você crer, se der ao luxo de crer no poder, na força, nos ensinamentos que Jesus nos deixou, você está salvo. Você está protegido e guardado por uma lei maior. Mas isso é motivo de encrenca, é motivo de confusão, de todos os tipos, de todos os matizes, porque, como está escrito no versículo 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Não tem dúvida. Não tem dúvida. A justiça de Deus é para todo mundo, sem distinção. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem o direito de ser feliz, de realizar os seus sonhos. Mas espera aí, estava todo mundo pecando, estava todo mundo longe da glória. Mas entenda como está escrito no 24: fomos justificados gratuitamente pela graça. A graça é de graça, gente. E as pessoas não entendem isso. Por meio da redenção do próprio Cristo, nós fomos justificados. Será que eu vou entender que quando Jesus esteve na terra, Ele me deu uma oportunidade especial, Ele me deu uma condição especial? E quando Ele foi embora, Ele me deixou condições para continuar exercendo essa condição especial, para continuar crescendo. Jesus deixou bem claro que tudo que Ele fez, qualquer um de nós podemos fazer. Desde que a gente entenda a presença do Espírito, desde que a gente esteja em paz e desde que a gente utilize o nome dEle. E aí nós estamos vendo, a cada dia, a cada instante, as pessoas totalmente tomadas por medo, por insegurança, por incertezas. No versículo 26 diz: demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se eu tiver fé em Jesus, eu estou justificado. Mas aqui fala uma palavra interessante, que é obediência. E nós sabemos o quanto essa palavra incomoda, o quanto é difícil ser obediente. E cabe um ponto de observação muito, muito legal em se tratando de obediência a Deus. Porque obediência a Deus não pode ser simplesmente cumprimento de leis. Porque cumprir lei é obrigação. Obedecer à lei é obrigação. Será que eu não sei que eu tenho que usar capacete quando eu estou de moto? Será que eu não tenho que tomar cuidado quando eu estou cozinhando, mexendo com fogo? Será que eu não sei que eu tenho que tomar cuidado quando eu estou lidando com energia elétrica ou qualquer coisa parecida? Será que eu não sei que se eu sair na chuva eu vou molhar? Então essas leis você não tem como discutir. E tem que obedecer. O quê? Obedecer a forma de se prevenir da invasão, ou do ataque, ou do problema que pode causar caso você ultrapasse. A nossa Constituição ela é muito clara porque ela não diz que você é proibido de nada. Ela diz que você, se fizer alguma coisa X, tem consequência Y. Ela não diz que você é proibido. Mas nós temos que ter bom senso. E quando se fala em bom senso, nós somos obrigados a pensar em obediência a Deus
como uma questão de respeito e sem crise. Eu obedeço a Deus porque é prazeroso obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus porque eu entendo que é muito bom obedecer a Deus. Eu não tenho que fazer esforço para obedecer a Deus. Se você, em algum momento, estiver fazendo esforço para obedecer a Deus, está fora. Isso não é obediência. Eu vou obedecer, tá? Mas não precisa mais. Não precisa mais. Você já perdeu o direito. Obedecer a Deus tem que ser amparado, recheado, apoiado pelo prazer. Então eu digo, Senhor, aqui estou eu, feliz. Não é Senhor, eu vim, tá bom? Resolve logo que eu estou com pressa. Esse ponto precisa mudar nas nossas vidas. Muitos de nós não estão atingindo seus objetivos, muitos de nós não estão onde deveriam estar, porque têm feito tudo por obrigação, por medo, ao invés de fazer por prazer. Se você busca a Deus por medo e por obrigação, você não vai achar. Se você busca a Deus por prazer, se você busca a Deus porque é gostoso estar na presença dEle, se você busca a Deus sem querer nada em troca, aí sim, Ele vai se manifestar. Então, se eu entendo que eu preciso buscar a Deus sem nada em troca, eu vou entender o processo do sal. Soltar, agradecer e libertar, porque a gente solta sem querer nada em troca. Quando eu permito que Deus venha para o controle, eu não quero nada em troca. E quanto menos eu quiser, mais eu terei. Quanto mais eu solto, mais eu tenho. Quanto mais eu me desobrigo, mais eu recebo. Você já parou para pensar o quanto você tem sofrido, apanhado por necessidade de controle e necessidade de aprovação? Você já parou para pensar o quanto você tem investido pesado para controlar a vida dos outros, a vida das pessoas à sua volta? E o quanto você tem se vestido de palhaço para ser aprovado pelas pessoas? Talvez essa seja a pior parte. A parte em que eu me visto de palhaço porque eu tenho que usar o tênis tal, o sapato tal, a camisa tal, o telefone tal, o carro tal, para que eu seja aceito, para que eu seja aprovado. A adolescência continua. A adolescência continua, não. A infância, a idiotice, a insensatez continua. A grande miséria de querer ser aceito me afasta da justiça de Deus. Porque quando a gente pensa em justiça de Deus, como nós fomos muito mal criados, como nós fomos muito mal instruídos, quando a gente pensa em justiça de Deus, a gente pensa em castigo. A justiça de Deus é castigo. Você vai receber a justiça de Deus. Tomara que eu receba a justiça de Deus. Eu só preciso estar em paz. E a justiça de Deus vai reforçar a minha paz. Agora, se eu vivo um inferno, a justiça de Deus vem sobre mim, potencializando o meu inferno. E é isso que as pessoas não entendem. A justiça de Deus potencializa o que você pensa, o que você deseja, o que você vibra, o que você sente. Isso é a justiça de Deus. Quando eu me permito estar em paz, simplesmente disposto a obedecer essa força, esse poder, essa presença de Deus na minha vida, a justiça de Deus é suave, é plena. Porque Deus, antes de mais nada, é Pai, mas é um Pai que a gente não conhece. Porque a gente tem mania de medir Pai pelo Pai que nós temos. Nós temos mania de medir Pai pelo conceito de Pai. E hoje nós temos Pai em todos os níveis. Nós temos os pais bonzinhos, os pais mauzinhos, os pais permissivos, que são verdadeiras pestes. Nós temos os pais que se fazem de bobo para não se comprometerem, e são verdadeiras pestes.
nós temos os pais ríspidos, radicais, justiceiros, que são verdadeiras pestes. Nós temos os pais preocupados, que também estão errados. E esses são os pais que nós temos. O pai que bateu na mãe, o pai que fugiu de casa, o pai que não pagou a pensão, o pai que não deu assistência, o pai que bebe, o pai que fuma, o pai que se droga, o pai que foge, o pai que não é pai, o pai que trai. E esse julgamento a gente transporta para Deus. E a gente pensa em Deus no mesmo nível das nossas emoções inferiores e transportamos para Ele todo julgamento nefasto, todo julgamento pesado da tristeza dos nossos corações. Justiça de Deus é algo incrível, maravilhoso. A justiça de Deus, ela entra para facilitar. A justiça de Deus entra para ajustar e compensar. Mas nós precisamos mudar os nossos paradigmas, mudar o entendimento, mudar o que nós pensamos ou pensamos que achamos, porque o nosso conceito não é bom. Eu não sei que tipo de pai foi o seu. Eu não sei se o seu pai foi bonzinho, foi malzinho, se o seu pai é maravilhoso ou é uma peste. Mas muitas vezes você, além de ser influenciado pelo seu pai, você se influencia pelo pai dos amigos, pelo pai do seu pai, e você se influencia por conceitos. 90% dos casamentos, as mulheres buscam os pais, os homens buscam as mães, e esse processo vem com todo o ranço, com toda a dor, com toda a miséria. Porque a gente não busca pelos traços positivos, nós buscamos pelos traços negativos. Justiça de Deus. Será que você pode enrolar a justiça de Deus? Eu tenho certeza que você não pode enrolar a justiça de Deus, mas infelizmente a gente tenta. Infelizmente a gente dá uma de Joãozinho sem braço e tenta. E quando eu desobedeço e tento enrolar a justiça de Deus, tento enrolar o próprio Deus, eu, desobediente, desacreditado da fé, distante do processo da fé, me perco. Me perco e saio da luz e vou habitar no meio da escuridão com requintes de crueldade. Então, faz uma avaliação pessoal. Caso você esteja vivendo um momento mais denso, mais difícil, mais complicado, um momento de insegurança, um momento de dúvida, um momento de incerteza, um momento de muitos questionamentos, esse momento, com toda certeza, está sendo patrocinado por um outro momento em que você tentou enrolar a justiça de Deus. Porque se você não tentar enrolar a justiça de Deus, o próximo momento será de plenitude, será de encaminhamento, de paz e de perfeição. Um exemplo, quando Deus, zangado lá, a moda dele, resolveu que traria o dilúvio sobre a terra, chamou Noé e falou: Noé, constrói a arca. Noé falou: tá bom. E saiu convidando todo mundo, e todo mundo ria e brincava. Todo mundo ria e brincava. E o Noé sabia que ele estava construindo uma arca para botar casais de animais e podia salvar quantas pessoas quisessem ser salvas. Mas um dia antes só apareceram lá na porta os animais, os quais ele nem chamou. E eles foram. E aqueles que ele chamou, que ele convidou, que ele pediu gente, vai vir, não, vai nada, besteira, eu vou dar conta, eu sei nadar, eu tenho uma prancha, eu tenho um barco, beleza, você não vai dar conta. E esses somos nós. Porque quando a gente escuta a história de Noé, a gente fala assim, mas aquele pessoal era muito burro, aquele pessoal era muito bobo, eles não foram para dentro do barco. E você? Você tem ido para dentro do barco?
Você tem atendido o chamado da justiça de Deus? Você tem sido avisado da justiça de Deus? Não tenho não. Como que eu sou avisado? Eu não falo com Deus, eu não sei o celular dele, ele não fala comigo. Fala sim. Deus fala com todos nós o tempo todo. Deus instrui a todos nós o tempo todo. Com uns ele fala claramente, com outros ele manda sinal, com outros ele manda instruções telepáticas, mas ele fala o tempo todo. Muitas vezes, quando você tem uma pergunta e você tem um anseio por algo e você quer saber determinada coisa, e você começa a perguntar: Senhor, 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 o que é isso, o que é isso, o que é isso? Eu quero essa resposta, eu quero essa resposta. De repente você encontra duas crianças brincando e uma fala para a outra a resposta que você queria. De repente você passa na frente da televisão, está passando um programa que você nem assiste e você escuta a resposta que você queria. Você sonha e recebe a resposta, você conversa com a esposa, com o marido, recebe a resposta, conversa com o filho, recebe a resposta, conversa com o pai, com um amigo, recebe a resposta. Ou muitas vezes o seu coração fala diretamente e te dá essa resposta. E aí, quando a gente tem esse canal aberto, quando a gente tem essa conexão plena, a gente não tem o direito de tentar enrolar a Deus. Isso tem que acabar nas nossas vidas. Como brasileiros, a gente tem o miserável paradigma do jeitinho, mas tem que acabar com a história de jeitinho. Não tente dar jeitinho diante das coisas de Deus. Deus quer que você seja feliz. Então caminhe na direção da sua felicidade. E o mais Ele fará. Permita que o infinito amor de Deus se manifeste na sua vida através do poder e da força do Espírito Santo. Questione: Espírito Santo, como pode ser mais fácil? Espírito Santo, como pode ser mais leve? Eu não vou cansar de repetir isso milhões de vezes, até que todos nós aprendamos e usemos isso o dia inteiro. Espírito Santo de Deus, como pode ser mais divertido? Ô Senhor, meu Deus, me surpreenda! E os resultados são incríveis. Os resultados são incríveis. Você vai estudar? Pede ajuda. Vai fazer uma prova? Pede ajuda. Vai fazer uma reunião? Pede ajuda. Vai comprar alguma coisa? Pede ajuda. Vai vender? Pede ajuda. Vai namorar? Pede ajuda. Ah, você está brincando? Não, estou brincando não, estou falando sério. Muito sério. Pare de tentar burlar a justiça de Deus. No post de hoje eu botei a justiça levantando a venda e olhando, mas isso só acontece aqui no mundo físico. A justiça de Deus nem venda tem. Ela é plena. E o melhor de tudo, tem uma música do Chico Buarque que diz: Deus é um cara gozador, ele adora brincadeira, mas para mim botar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas acaba me fazendo nascer cabreiro no Rio de Janeiro. E na barriga da miséria eu nasci brasileiro. E eu fico pensando, esse Deus que brinca, esse Deus que sorri, porque ele brinca, ele sorri, ele não é sisudo, fechado, ele já nos equipou com uma situação. E quando a gente está pisando fora do barraco, dá um frio na boca do estômago. Quando a gente está fazendo besteira, dá um frio na boca do estômago, dá uma dor no pé da nuca, dá uma disparada no coração, e você se sente mexido, tomado, porque já é um sinal de alarme, de alerta. Oh, volta para o caminho, volta para a sua estrada. Você pode ser feliz. Esse é o aviso. A gente não burla a justiça de Deus, a gente não brinca com a justiça de Deus, a gente leva a justiça de Deus muito a sério, entendendo que a justiça de Deus potencializa
tudo aquilo que nós sentimos e nós pensamos. Então agora é por nossa conta. Se eu sinto e penso bobagem, eu estou frito. Se eu sinto e penso miséria, eu estou frito. Se eu sinto e penso medo, eu estou frito. Mas se eu sinto e penso confiança, se eu sinto e penso certeza, se eu sinto e penso Deus está no controle, só coisas maravilhosas vêm na minha direção. Mas como é que eu faço? E se eu esquecer? Lógico que você vai esquecer. Dá 2 passos, esquece, lembra. Dá 2 passos, esquece, lembra e vai. O pior é se nunca você lembrar. Mas você vai lembrar. E quando lembrar, invoca. Invoca o Espírito Santo, invoca o poder da graça sobre a sua vida. E naquele momento já vai melhorar. E no próximo, e no próximo. Talvez no primeiro instante você lembre uma vez por dia. No dia seguinte você vai lembrar 2. 2 semanas depois você já está lembrando 4 vezes por dia. Até chegar um momento que o tempo todo você está... E aí? Espírito Santo, como é que pode ser mais divertido? Ah, mas aí cai... Não cai não, aí fica muito bom, porque aí anda, blá, 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 e as coisas acontecem. Amém? Não burlamos mais a justiça de Deus e nos colocamos no caminho certo, conforme a vontade do Senhor Jesus. Vamos fechar? Amém. Valeu, Ana. Vai vencer aqui, tá? Tchau. Teoterapia. E a gente continua no embalo da justiça, né? Uau!